Agora veremos, né, os ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Aí eu vou explicar agora dois exemplos para que vocês possam entender, porque esses ângulos, além de serem, né, consecutivos, né, eles também são adjacentes, mas só que nem todos. Eu vou estar explicando agora para vocês, né, não ter dúvida com relação a isso. Então vamos lá. Então, ângulos adjacentes, eles têm que ser consecutivos, né? Só que não pode ter pontos internos comuns. Eles não podem ter pontos internos a parte de dentro comuns. Então vamos lá. O primeiro aí que eu escolhi para estar explicando para vocês eu marquei em azul o primeiro ângulo, que é AOC. Eu vou colocar ele aqui abaixo. AOC. Então, esse ângulo AOC aí é todo esse ângulo em azul, certo? Então, a abertura desse ângulo marcado é essa daqui, essa menor. E eu disse também que o outro ângulo é o ângulo AOB. Então, vamos lá. O ângulo AOB. O ângulo, pessoal, você sempre marca com esse acento aqui em cima da letra, tá bem? Então, esses dois ângulos aqui, eles são adjacentes? Consecutivo a gente sabe que eles são, que todo ângulo adjacente ele é consecutivo. Então, vamos analisar. Ele tem que ter o mesmo vértice, ele tem que ter um lado em comum, só que não podem ter pontos internos comuns, certo? Então, vamos lá. O ângulo AOC, olha onde está marcado o ângulo. O ângulo AOB, o ângulo não pode ser só esse aqui, tem que ser esse aqui todo. Então, se vocês observaram, ele, né, tem pontos internos em comum. Ou seja, o ângulo de AOB teve que passar pelo ângulo de AOC. Então, ele é consecutivo, mas não é adjacente, certo? Não, eles não são, que são dois, eles não são adjacentes. Certo? Aí agora vamos analisar o outro exemplo. Então, para eles serem adjacentes, não podem terem pontos internos em comuns. Aí, nesse outro exemplo aí, que vocês já têm aí no conteúdo de vocês, eu escolhi os seguintes ângulos. O mesmo, né? O ângulo AOC, eu vou colocar aqui abaixo. AOC, vou marcar aí o mesmo ângulo e escolhi também o ângulo COB e COB. Agora vamos analisar se esses dois ângulos são adjacentes. Lembrando que eles têm que ter o mesmo vértice, tem que ter um lado em comum, só que não podem terem pontos internos comuns. Então, vamos lá. Analisando o ângulo. AOC, o ângulo foi esse aqui em vermelho, certo? E o ângulo aí que eu escolhi, o segundo, COB, esse ângulo aqui. Então, tenho o mesmo vértice, que é esse aqui, tenho o mesmo lado em comum, e não tem ponto interno em comum. Então, eles são adjacentes. Deu para entender a diferença aí? Então, para ser adjacentes, pessoal, eles não podem ter pontos internos em comum. Porque esses pontos internos aí são, né, os ângulos em comum. Eles não podem ter o mesmo ângulo em comum. Eu espero que vocês tenham entendido.